Essa pergunta aqui, Edmar, é importante a gente situar bem as pessoas, porque o intuito é levar esclarecimentos à sociedade. Sobre o Pio X, um hospital tradicional, histórico, filantrópico, etc. Qual a realidade da situação hoje entre o Pio X e a prefeitura? Nós, a pedido do Ministério Público, fizemos uma auditoria com relação aos recursos do Covid recebidos pelo governo do município do ano passado, que foram aproximadamente 9 milhões. Onde houve um gasto de maneira relapsa, sem o cuidado, sem o zelo devido com aquilo que é dinheiro público. Certo. Mas a conclusão dessa auditoria diz respeito a 3 instituições que foram beneficiadas de maneira indevida com esses recursos, e especificamente o Hospital Pio X, que recebeu recursos para fazer atendimento ao povo com relação ao Covid e desviou esse recurso para aplicação em obras, o que não era o objetivo do recurso. Mas a conclusão principal que me colocou na parede é com relação a todos os órgãos e instituições que prestam serviço para o município da necessidade de certidões com relação ao FGTS, ao INSS e a outros impostos que são trabalhistas, que são necessários para que um órgão, uma instituição, preste atendimento, receba recursos do órgão público, prefeitura municipal ou qualquer outro órgão. E, infelizmente, o Hospital Pio X, há muitos e muitos anos, vem trabalhando de maneira indevida por não ter essas certidões. O hospital tem suma importância para a vida do nosso município. Tem muito serviço prestado para a nossa gente, para a nossa região. E mesmo por isso, nós, em conversa com a direção do hospital, aconselhamos ou pedimos que eles pudessem ir atrás do liminar do Poder Público Judiciário para que nós pudéssemos continuar trabalhando com essa instituição. E eu, juntamente com parte do Poder Jurídico do município, fomos no Poder Judiciário dizer que nós tínhamos interesse que a liminar fosse dada ao hospital para a continuação do convênio do Hospital Pio X com a Prefeitura. Porque sabemos da importância desta instituição para as séries, para o povo e do Vale do São Patrício de um modo geral. Mas é bom que se diga que o hospital tem que ter uma preocupação com essas certidões necessárias para a prestação de serviço para o poder público. E quando se diz da história do hospital, e eu fui parceiro a vida toda desta instituição como ex-prefeito, muitos dos que estão lá não pertencem a essa história. Muitos dos que estão lá não sabem como foi até aqui que esse hospital chegou. Porque muitos se sacrificaram para a vida do hospital. Hoje lá tem OS vindo de não sei de onde, dentro do hospital, que é uma terceirização. Tem ONGs dentro do hospital, que é terceirização. Então, esse é um problema da nossa vida e que nós temos que enfrentar de maneira clara, objetiva, sincera, transparente com toda a sociedade. E é isso que nós temos tentado fazer nesse momento. Esse convênio, ele ainda pode ser mantido? E qual seria o valor? A liminar que o hospital conseguiu junto ao Poder Judiciário é para a manutenção desse convênio. E nós vamos fazer, estamos esperando que o hospital, juntamente com a Prefeitura e a Secretaria de Saúde, assine o POA, que é um plano de ação daquilo que o hospital tem que fazer, objetivos, metas a serem alcançadas, que estão há anos e anos sem serem cobradas, para que o recurso possa continuar
sendo destinado à instituição do hospital. Porque muitas vezes o hospital tem recebido recursos de serviços que ele não tem prestado à comunidade. Isso eu falei para o padre, isso eu falei para o bispo, isso eu falei para a direção do hospital. Se vitimizar não é uma boa saída. A saída é enfrentar os problemas e tentar resolvê-los. Esses servidores que foram exonerados, quem é o responsável por esses servidores? É a prefeitura ou é o hospital? Esse vai ser um caso a ser discutido na justiça. Quem é o responsável primeiro é o hospital. Uhum. Lá existem profissionais, vários, que foram demitidos com mais de 30 anos de casa. Lá existem profissionais, N profissionais, que estavam lá dentro trabalhando há anos e anos. Então, são casos e casos que vão acontecer de maneira individual lá dentro da instituição. Mais uma coisa, a maioria desses que foram demitidos pelo hospital, que foi o contratado, quem contratou esses funcionários, vão ser contratados pela prefeitura. A maioria deles será contratada pela prefeitura. A maioria dos servidores foram exonerados pelo PIUDESP. Exatamente. Então, esses servidores aí do hospital, eles serão aproveitados na sua maioria deles. A maioria deles. Agora, uma instituição filantrópica que passa por dificuldades financeiras, econômicas, permanentemente, pagar para um diretor 22 mil reais é incompatível. Quanto que é o salário do prefeito? 20. Eu recebo um pouco menos porque eu estou recebendo do Estado. E eu prefiro receber do Estado por questões previdenciárias. Certo. Entendeu? Certo. Vamos dizer, o meu é um pouco menos por causa da questão previdenciária. Uhum. Então eu estou recebendo do Estado. Esses servidores da UPA, Edmário, e do SAMU, eles serão pagos pela prefeitura diretamente? A partir do dia 16 de setembro, nós contrataremos eles, a UPA e o SAMU, pela prefeitura. Você já me respondeu que a maioria desses servidores. A maioria. Então não é uma demissão em massa. A maioria, porque tem alguns deles que não fazem parte do trabalho da UPA e do SAMU. Entendi. Alguns deles não fazem parte. Eles estão jogando tudo num bolo, como se fossem todos, e não são. Mais ainda, falam em 80 nomes, não tem esses 80 nomes. Estão alardeando coisas que não vão acontecer. Quantos nomes são? Eu não sei exatamente, certo? Mas não é isso que se diz por aí como se fosse uma verdade absoluta. E digo mais, vou continuar falando. A maioria deles vai continuar trabalhando no mesmo local que estão trabalhando, na UPA e no SAMU. Então você pretende assumir a gestão? A ideia primeira nossa era contratar, através de licitação, certo, um OS. Uhum. Visitamos o OS em Anápolis, mas percebemos que os valores que nós temos ficam muito aquém daquilo que é necessário para a contratação de um OS. Diante disto, nós resolvemos assumir a administração da UPA e do SAMU diretamente pela prefeitura. Mesmo porque a UPA e o SAMU foram criadas na minha administração há 12 anos, há 9 anos atrás. Foi na minha administração que a UPA e o SAMU vieram para Séries. O Hospital Cipil 10 tem mais de 65 anos de vida. Ele existia sem UPA, sem SAMU. UPA e SAMU é elemento novo dentro do hospital. E nós agora resolvemos administrar diretamente a UPA e o SAMU. São obras suas que você vai administrar. Exatamente. Você quem trouxe o SAMU e a UPA para Séries. Foi. Nós que fizemos esse trabalho de trazer a UPA e SAMU quando o Dr. Fernando Cosso era o secretário de saúde do nosso município. E a partir daí você... Depois o Marcos Alves. E a partir daí você acredita que o cidadão pode receber um serviço melhor de saúde que recebe hoje? Esse é o nosso objetivo. Uhum. Eles envolvidos nesse trabalho. Trabalhadores, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, recepcionistas, técnicos de enfermagem, do Hospital Pio 10, que é um parceiro importante para nós, certo? Porque é bom que se diga uma coisa aqui,
que a população da cidade, da região, os prefeitos, os secretários têm que saberem. A UPA não é hospital. É uma unidade de pronto atendimento. A UPA é um intermediário, é quando para atendimento de urgência e emergência. Uhum. O paciente não é para ficar lá mais do que 2, 3 dias. Então, esse paciente que chega lá, ele tem que ser encaminhado para uma instituição rapidamente, certo? Para que haja um atendimento de melhor qualidade dentro de uma instituição como o hospital. E é desta forma que nós queremos que essa unidade seja atendida, atenda ao povo. Edmário, e quanto às emendas que vêm? Porque tem aquela emenda que vem direta para o PIU-10, aí ela precisa ter o carimbo, o endereço, porque se vier emenda de custeio para a Secretaria de Saúde, não tem como repassar, né? A questão dessas emendas, por exemplo, o deputado Zé Nelto, foram destinadas ao hospital. Elas serão repassadas? Essas verbas são mesmo do hospital? Pergunta muito objetiva, sincera, tranquila, para ser respondido. Porque muitas vezes se diz inverdades, mentiras, certo? E o povo fica enganado, correto? O deputado Zé Nelto, esse ano, destinou 3 emendas para séries. Uma de 1.300.000, certo? Uma de 300.000 e uma de 800.000. Eu quero que qualquer cidadão entre dentro do sistema de saúde do município e do Ministério da Saúde e verifique qual o objetivo e para que serve cada uma dessas emendas. Como pode ser gasto essas emendas? A única dessas emendas que tem o objetivo de atender o Hospital PIU-10 é a de 300.000. A única? A única. A única que tem o endereço do PIU-10. Que tem o endereço. A de 1.300.000 não tem o endereço do Hospital PIU-10. A de 800.000 reais que nós recebemos essa semana não tem o endereço do Hospital PIU-10. A única que tem como objetivo atender o Hospital PIU-10 é a de 300.000. É importante explicar para o cidadão, Edmário, porque se não tiver o endereço, para falar uma linguagem que todo mundo entenda, se não tiver o carimbo lá para o PIU-10, você está cometendo uma irregularidade. Exatamente. Mesmo porque a de 800.000 e a de 1.300.000, elas têm o objetivo de atender o custeio do serviço de saúde, que são os exames laboratoriais, as tomografias, as cirurgias, o atendimento ao Covid, a manutenção da máquina de saúde. Certo. Certo? Ela não tem o objetivo de compra de nenhum objeto para atender a saúde. Então isso é bom que se fique bem claro e nítido. Porque eu vi outro dia, em alguma emissora por aí, um diretor dizer que 1.300.000 era para ser destinado ao Hospital PIU-10. Isso não é verdade. E se fosse verdade, então que ele entre para ver se é. Que não é verdade. O dinheiro não é do hospital, o dinheiro é do município. Esse dinheiro nós vamos atender é para o município de Ceres. 1.300.000 e 800.000. E queremos agradecer muito ao deputado Zé Nelto que nos proporcionou isso, né? Esse recurso vai permitir que nós possamos atender, além do município de Ceres, algumas outras demandas que têm acontecido na região, que nós temos ficado sem o auxílio do governo federal, do governo do estado e mesmo dos municípios. O número de tomografias que aconteceu nesse ano por causa do Covid é uma coisa absurda, certo? E aquilo que estava previsto para ser gasto num ano foi gasto em 2, 3 meses. E nós, o município, estamos sendo obrigados a arcar com isso. Essa situação, é bom que se diga que nós vamos fazer nessa semana que vem ofícios, documentos dirigidos a todos os municípios e às secretárias de saúde, dizendo qual o encaminhamento que deve ser tomado com relação à UPA, porque muita coisa que entra na UPA não deveria ser encaminhado para lá. Deveria ser resolvido nas unidades de saúde de cada município e mesmo da cidade. Porque senão sobrecarrega o sistema. Se não sobrecarrega o sistema e Ceres muitas vezes fica penalizada.